Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciando o tempo comum, essa primeira semana. Comum não porque não tem nada de importante na liturgia para nós, mas porque vamos ver nesse tempo a ação pública de Jesus. Jesus que vai curar, expulsar os demônios, anunciar a chegada do reino de Deus. E ouvimos na primeira leitura, tirado do primeiro livro de Samuel, a experiência desse menino com Deus. Ele que ainda não sabia escutar a voz de Deus, ainda tinha muita confusão. Deus falava e ele imaginava que era a voz de Eli. Até que o próprio Eli percebeu que Deus falava com aquele menino algo de particular, de especial. Ele responde, fala: "Senhor, que o teu servo escuta." E aí depois nós percebemos o bem que Samuel vai fazer para o povo de Israel. Ele que procura viver conforme os ensinamentos da lei de Deus. E desde pequeno Samuel cultivava isso. Samuel foi sendo preparado para escutar a voz de Deus. Foi preparado para discernir o que era a voz de Deus e o que era a voz humana. Então percebemos também, meu irmão, minha irmã, que hoje o Senhor continua falando conosco. E muitas vezes também nós confundimos a voz de Deus com a voz humana, com os apelos humanos, que muitas vezes não são os mesmos apelos de Deus. Então é preciso também falar da mesma forma como disse Samuel: "Fala, Senhor, que o teu servo escuta." O que é que Deus está nos dizendo? E muitas vezes também precisamos olhar os sinais dos tempos para perceber a voz de Deus. Deus que fala conosco constantemente no normal da nossa vida, no cotidiano da nossa vida. Se percebermos, Deus não falou com Samuel em uma dimensão de uma manifestação, de uma teofania, em raios, nem trovões, nem muito menos Deus teve uma aparição de fenômeno. Deus falou com ele no momento que ele estava descansando, dormindo. Algo comum, o cotidiano. Tudo isso para nos dizer que Deus não escolhe momentos especiais somente para nos falar. Deus fala no cotidiano da nossa vida. E é preciso também responder
Da mesma forma, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Para que possamos discernir e perceber bem. Em tantas vozes que nós ouvimos hoje, qual é a voz de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa missão, para a nossa caminhada? E Jesus, que se preocupa também com as pequenas coisas. Vemos Jesus no Evangelho, que vai à casa de Simão, e lá a sua sogra está enferma, com febre, e Jesus se preocupa em curar aquela enfermidade. Jesus que se preocupa com pequenas coisas, pequenos detalhes. Claro que Jesus depois continua a sua missão, curando muitas pessoas, expulsando os demônios, anunciando o reino de Deus. Mas também Jesus que se preocupa com o cotidiano, com as pequenas coisas. Então, esse Jesus que nós confiamos, ele continua hoje, curando as doenças, expulsando os demônios. Doenças muitas vezes que não está relacionadas somente ao físico, né? Mas as doenças da alma. Quantas pessoas doentes da alma que precisam também dessa presença de Jesus? Quantos irmãos e irmãs que são tocados pela graça de Deus através dessa TV, através dessa missão que a TV Imaculada tem? Quantas pessoas que são resgatadas, que são alcançadas, que são abençoadas através da TV? Porque esses irmãos e irmãs, cada um de nós, estamos procurando dar essa resposta ao Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Hoje é a nossa missão, juntamente com Jesus, é Ele que faz, Ele que cura, Ele que expulsa os demônios, Ele que é o primeiro que manifesta o seu amor para com o povo, mas Ele conta com a nossa ajuda. Ele conta com a nossa colaboração. Não que Ele precise. Nós sabemos que Deus não precisa de nada. A ação de Jesus no mundo, a ação do Espírito Santo, não depende do ser humano. Deus pode tudo, mas Ele permite e quer que a gente colabore com a sua missão. Que nós nos sintamos comprometidos com o reino de Deus, para fazer com que a graça chegue a mais pessoas. Então nós também somos chamados, assim como tantos e tantas são chamados todos os dias para anunciar o reino de Deus. Nós também somos chamados para fazer o bem. E mais uma vez o Senhor nos fala que coloquemo-nos com ouvidos de discípulo para escutar a voz do Senhor. E dizer, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mesmo no barulho do mundo, é possível, se nós, na oração, na intimidade com Deus, na escuta da sua palavra, naquilo que a igreja, na sua sabedoria milenar, nos ensina, nós podemos escutar a voz de Deus. E procurar, mesmo com as nossas fraquezas, nossas limitações, fazer a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja também você esse servo para escutar a voz de Deus, para perceber o que é que Deus está falando a você nesses tempos. E procure dar uma resposta, assim como fez Samuel. Samuel escutou a voz de Deus e deu uma resposta. O Senhor também pede que a gente escute a sua voz e possamos dar a nossa resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes no amor, na bondade de Deus, e nesse Deus que quer que o ajudemos a anunciar o seu reino, apresentemos a Ele as nossas preces.